Continuando o estudo do livro de Atos dos Apóstolos, hoje vou meditar no capítulo 27, mas antes vou fazer uma oração. Senhor, mais uma vez, a palavra está aqui, Senhor, para eu meditar nela. Que o Senhor me ajude, Senhor Jesus, no entendimento e na explicação dessa palavra, que eu te peço em nome de Jesus, amém. Nós vimos no capítulo anterior que Paulo, ele faz a sua defesa diante do governador Festo, também do rei Agripa e de sua mulher Berenice. E quando eles ouvem, né, a defesa de Paulo, o testemunho de Paulo, né, eles até dizem, olha, se ele não tivesse apelado para César, ele era solto, porque nós não vimos nada nesse homem, nada passível de morte ou de prisão. Mas como ele já apelou para César, então ele vai ter que ir para Roma. Então, o capítulo 27 diz assim: quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, da corte imperial, embarcando no navio Adramitino, que estava de partida para costear a Ásia. Fizemos-nos ao mar, indo conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. Então significa dizer que Lucas, que escreveu o livro de Atos dos Apóstolos, ele estava também nessa viagem que Paulo fez para Roma, junto. No versículo 3 diz assim: no dia seguinte chegamos a Sidom, e Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu-lhe ir ver os amigos e obter assistência. Partindo dali, navegamos sob a proteção de Chipre, por serem contrários os ventos. E tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfília, chegamos a Mirra, na Lícia. Achando ali o centurião, um navio de Alexandria, que estava de partida para a Itália, nele nos fez embarcar. Então aqui nós vimos que no começo do capítulo 27 vai constando toda agora a viagem de Paulo para Roma. Como quem está narrando é Lucas, quem narra o livro de Atos dos Apóstolos é Lucas, então Lucas possivelmente ele também estava presente aqui nessa viagem, porque ele fala na primeira pessoa do plural. Então ele diz nós embarcamos, aí ele diz navegamos, né? O versículo 7 diz assim: navegando vagarosamente muitos dias e tendo chegado com dificuldade defronte de Quinido, não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário, navegamos sob a proteção de Creta na altura de Salmona. Costeando-a penosamente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazéia. Versículo 9 diz assim: depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes: senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Não sendo porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali para ver se podiam chegar a Fênix e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. Versículo 13. Soprando brandamente o vento sul e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais perto a ilha de Creta. Entretanto, não muitos depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão, e sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Passando sob a proteção de uma ilhota chamada Cauda, a custo conseguimos recolher o bote, e levantando este, usaram de todos os meios para cingir o navio, e temendo que dessem na Sirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta no dia seguinte, já aliviavam o navio, e ao terceiro dia nós mesmos com as próprias mãos lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo havia já alguns dias nem sol nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Então nós vimos aqui a narração. Lucas narra todo o trajeto da viagem de Paulo até Roma.
E nós vimos que logo após, quando ele pega esse navio, né, quando ele embarca nesse navio, ocorrem muitos perigos nesta viagem. Eles são açoitados severamente por uma tormenta, né? E no versículo 21 diz assim: havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso serem atendidos e não partir de Creta para evitar este dano e perda, mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre nós, mas somente o navio, porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te dou todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus que sucederá do modo que me foi dito, porém é necessário que vamos dar numa ilha. Então Paulo, antes, quando eles começam a embarcar no navio, Paulo dá um aviso, dizendo que não fosse, que eles não poderiam partir naquele dia, porque iam enfrentar uma tempestade muito grande. Mas o piloto do navio não deu crédito, mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que o que Paulo dizia. Então não ouviram as palavras de Paulo e enfrentaram uma grande tempestade. Mas durante essa tempestade, Paulo recebe a visita, Deus aparece a Paulo dizendo que ele não temesse, que ele não ia morrer, mas que todos iam ser salvos, né? E Paulo dá esse aviso a todos eles. Versículo 27 diz assim: quando chegou a 14ª noite, sendo nós batidos de um lado para outro no mar Adriático, por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra. E lançando prum, acharam 20 braças, passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prum, acharam 15 braças, e receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras, e oravam para que se rompesse o dia. Procurando os marinheiros fugir do navio e tendo arriado o bote no mar, a pretexto de que estavam para largar âncoras da proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do bote e o deixaram afastar-se. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia em que, esperando estáis sem comer, nada tendo provado, eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isto, tomando um pão, deu graças a Deus na presença de todos, e depois de partir começou a comer. Todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. Estávamos no navio 276 pessoas ao todo. Refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando trigo ao mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram a enseada onde havia praia. Então consultaram entre si se não podiam encalhar ali o navio. Levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras do leme e alçando a vela da proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, num lugar onde 2 correntes se encontravam, encalharam ali o navio, e a proa encravou-se e ficou imóvel, mas a popa se abria pela violência do mar. O parecer dos soldados era que matassem os presos para que nenhum deles nadando fugisse, mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu-os de fazer e ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Quanto aos demais, que se salvassem, uns em tábuas e outros em destroços do navio. E foi assim que todos salvaram em terra. Então aqui nós vemos no capítulo 27, a travessia, o trajeto, né, de Paulo nesse navio, né, porque antes Paulo aconselha ao centurião que naquele dia não navegassem naquele dia, mas o centurião não ouve a Paulo, mas sim ao piloto do navio e ao comandante do navio, e eles seguem em viagem e enfrentam uma tormenta enorme, mas Deus fala com Paulo dizendo que todos iriam ser salvos, até que eles encontram e avistam uma ilha, né? Avistam terra à vista, e o navio encalha, mas eles se lançam ao mar e se salvam nadando até a praia. E isso é o que nós vamos ver no próximo capítulo, até onde eles vão chegar, numa ilha chamada Ilha de Malta.
Então nós vimos aqui nesse capítulo 27, né, que Deus ele está no controle, até nas tempestades, né, porque nada foge da soberania do Senhor, nem o vento, nem o mar, nem os planos humanos. Ali Paulo deve ter temido por causa daquela grande tempestade, né, mas Deus falou com Paulo dizendo que ele não temesse, porque o plano era para que ele chegasse diante de César, para que ele chegasse em Roma. Então os planos de Deus não iam ser frustrados. Então Paulo não temeu, mas é porque Deus estava no controle. E Deus está no controle da nossa vida, né? E a fé, ela transforma o ambiente, porque a presença de Paulo ali e sua confiança em Deus trouxeram esperança e direção para todos, porque todos estavam aflitos, angustiados com medo, mas ali Paulo diz, não, olha, vocês não temam, porque Deus falou comigo e que todos nós vamos nos salvar. E ali a liderança de Paulo, né? A liderança se conquista no exemplo. Paulo, mesmo sendo prisioneiro, mas Paulo se destacou pela sua sabedoria, pela sua coragem, pela sua espiritualidade, e todos ouviam o que Paulo dizia. Inicialmente, o centurião não deu ouvidos às palavras de Paulo, mas quando ele ouviu a tempestade, que antes Paulo dizia que não era o dia exato para se navegar, mas quando viram que o que Paulo disse aconteceu, então eles começaram a obedecer agora a Paulo, a ver que Paulo estava certo, e então eles começaram a temer até o que Paulo falava, né? E a gente viu que eles sofreram muito. Paulo sofreu ele sofreu muito durante essa viagem, mas o sofrimento, ele não impede o propósito de Deus, porque Paulo, ele enfrentou a tempestade, enfrentou o naufrágio, enfrentou perigos, mas ele tinha um propósito, que era chegar à cidade de Roma, porque esse era o propósito de Deus para a vida dele, né? Onde Deus queria que ele fosse, né? E a palavra de Deus, ela sempre se cumpre. Cada detalhe da promessa feita a Paulo, ela se realizou, mostrando que nós podemos confiar plenamente no Senhor, né? Mesmo enfrentando lutas e perigos, assim como Paulo enfrentou lutas, perigos, medos. Ele deve ter tido medo, mas no momento que ele teve medo, foi aí que Deus veio e abrandou, né, o medo dele e falou com ele, dizendo que o propósito que Deus tinha para a vida dele ia se cumprir. Então ele apenas confiou. E é isso que nos mostra e que nós aprendemos no capítulo 27, né? Que diante das tempestades, né? Ali foi uma tempestade de verdade. Paulo enfrentou tempestade de verdade. O barco onde ele estava, né, se despedaçou, eles tiveram que nadar até a ilha, mas eles confiavam no Senhor. E é isso que nós vemos também e aprendemos com as tempestades na nossa vida. Nós temos que atravessar as tempestades, mas confiando que Deus está conosco, né? É isso que esse capítulo eles nos desafia, né? A ser alguém que leva esperança em meio ao caos, assim como Paulo. Paulo estava diante de um caos, mas Paulo, ele foi uma voz de esperança para aquele povo, assim como Paulo. Nós somos também chamados a ser voz de fé, voz de esperança, né? Nós temos que sermos instrumentos de encorajamento nos momentos difíceis para pessoas que muitas vezes estão atravessando tempestades na sua vida. E Deus nos quer que nós sejamos essa força. Nós temos que dar força a outras pessoas. Nós temos que ter força para a nossa vida, para nós podermos dar força a outras pessoas. É isso que nos mostrou o capítulo 27 do livro de Atos dos Apóstolos. Amém?